Gabriel, seja muito bem-vindo e pode iniciar. Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde. Olha, eu tô de tarde ainda. Boa noite, professores, acadêmicos. É um prazer estar de novo aqui com vocês, né, depois de uma semana. Vou dar início aqui à apresentação. A gente vai falar hoje sobre pitch, como a Fer falou, né? E a ideia de hoje é mostrar a importância da apresentação, né? Eu sei que vocês estão muito acostumados no dia a dia, né, da faculdade, do mundo acadêmico, de realizar apresentações, trabalhos e tudo mais. Mas quando a gente está falando, né, de uma ideia, e geralmente essa ideia é uma inovação, a gente tem que trabalhar muito bem a apresentação para que a nossa apresentação, para que a nossa solução seja entendida da melhor maneira possível e que gere interesse, né? Ou da banca, ou dos investidores, ou até de vendas, né? De possíveis clientes. Então vamos lá começar a nossa apresentação, né? Como vai ser o nosso bate-papo hoje? Eu vou falar um pouquinho do que é um pitch, né? E por que ele importa. Uma estrutura de um pitch, né? Aquela estrutura básica, mas que é bem feita, é matadora, tá? Dicas práticas aí de comunicação, falar rapidamente uma estruturinha simples de storytelling e algumas ferramentas ali no final. A maioria delas vocês já conhecem, mas dicas, né, principalmente de como estruturar e usar essas ferramentas a nosso favor na estruturação de um pitch. Então, semana passada eu já falei, né? Eu me chamo Gabriel, sou economista e mestre em administração, tenho outras 4 pós-graduações na área de negócios, tenho mais de... Esse ano faz 15 anos que eu estou trabalhando com empreendedorismo, né, e inovação. Então, empreendedorismo mais tempo, né? Desde 2009, quando eu entrei no Sebrae, já estava por dentro desse ecossistema todo, né? Que a gente trabalha de novos negócios e de desenvolvimento e gestão de empresas. E desde 2017, desculpa, trabalhando mais diretamente com inovação, né? Passei 11 anos pelo Sebrae Paraná, 2 anos pelo Parque Tecnológico da Itaipu, e há 2 anos estou com o meu negócio voltado para projetos de inovação e desenvolvimento de novos negócios, né? Então, diariamente aí lido tanto com consultoria quanto treinamento para desenvolver e atrair investimento, né? E fazer com que negócios dão certo, né? Aqui são minhas redes sociais, né? Meus contatos. Para quem quiser dar uma espiada, Caus Gabriel no Instagram. Não sou tão ativo quanto eu gostaria, mas está nas metas para 2026. Essa foi uma meta ainda de 2020 que eu não cumpri, né? Que é ser ativo nas redes sociais e fazer um movimento legal por lá. Gabriel Caus pelo LinkedIn, né? E meu WhatsApp, pessoal, para quem quiser tirar dúvidas, trocar uma ideia, bater um papo, fiquem super à vontade. Vamos lá, então, para a nossa pauta, né? Então, o que é um pitch, né? E por que ele é importante? Primeiro de tudo, né? O pitch ele é essa apresentação breve e direta que os empreendedores, né, costumam fazer para investidores, né? Geralmente é em busca de capital, sócios e parceiros. Então, é aquela apresentação inicial que a gente faz para convencer, né? Para persuadir alguém a entrar no barco junto com a gente, né? Mas, obviamente, que existem variações desse pitch, né? Porque ele pode ser usado em concursos, como vocês estão fazendo aqui, né? Bancas, editais e tudo mais. E também a gente tem pitch de venda, né? Que a gente chama aí de pitch comercial, principalmente quando a gente está falando de software, serviços de alto valor, né? Que demandam uma complexidade um pouquinho maior, que a gente precisa explicar, mostrar a jornada e tudo mais, mas também produto físico, que são mais tecnológicos, não são aqueles produtos de compra rápida, né? Você não faz um pitch de vendas para comprar um bombom no mercado, não tem necessidade, porque você já é bombardeado de marketing, né? E você entende o valor daquilo com mais tranquilidade. Agora, quando envolve uma complexidade maior, a gente precisa desenvolver uma apresentação, e não necessariamente é uma apresentação, né? Essa apresentação que eu digo de PPT, né? De PowerPoint, slides, não necessariamente é isso. Pode ser o nosso discurso também para fazer essas apresentações, tá? E da onde surgiu esse termo, né? Que a gente chama tanto de pitch, surgiu muito do que a gente chama também de elevator pitch,
que é uma apresentação ainda mais rápida, né, que dura aí entre 30 segundos e 1 minuto, que basicamente você tem esse tempo para fazer com que a pessoa que está ouvindo, né, se interesse o suficiente para ela falar assim, a gente não vai conseguir falar mais agora, mas eu quero marcar uma reunião com você com mais calma para você me explicar essa sua ideia, esse seu projeto, esse seu negócio. Né? Então, esse elevator pitch ele tem que estar muito na nossa ponta da língua no dia a dia, porque é no corredor, né? É no elevador, como é o caso aqui, que a gente encontra muitas vezes possíveis investidores, parceiros e clientes, e a gente precisa explicar de uma forma muito rápida aquele negócio. Né? Então, o elevator surgiu de uma ideia, né, de que você tem a chance de explicar o seu negócio durante o caminho do elevador, do andar térreo, sei lá, ao andar 10, e você tem esse tempo somente, né, que é super rápido, para convencer a pessoa a te dar uma segunda oportunidade de você conversar com mais calma. Então, a gente treinar esse elevator pitch, e o pitch, principalmente, é extremamente importante para que fique fácil, fluida, né, interessante a nossa apresentação. E por que ele é importante? Porque não é somente a melhor ideia que vence, tá? É entre as melhores ideias a que for melhor comunicada, tá? Gente, a coisa mais comum que existe em concursos, seja hackathons, seja programas de inovação, programas de intraempreendedorismo, pessoas que têm uma comunicação boa, tá confiante no dia, consegue explicar uma ideia muito bem, a ponto de convencer as pessoas de que aquela ideia é a melhor. Né? Então, é muito comum a gente ver ideias que elas são boas, né? Mas na hora da apresentação, ou a pessoa trava, ou ela não explica direito, ou fica extremamente confusa, e a pessoa joga a ideia lá para baixo, né? Porque ninguém entendeu o que era a solução. Então, o pitch, por mais que seja, eu sempre falo que ele é o 5% final de qualquer programa de inovação e de empreendedorismo, ele é o 5% que ou te coloca no top 3, top 5 startups, negócios, projetos e ideias nesse concurso, ou ele vai te deixar no meio do caminho, porque aqui é muito importante essa apresentação, né? E a apresentação importa muito, tá? E qual que é a estrutura essencial dessa apresentação, desse pitch, tá? Quando a gente fala de estrutura, eu vou falar muito aqui de pitch deck, tá? Quando a gente coloca pitch deck junto, a gente está falando de todos os aparatos, né, dessa apresentação que são necessários para você, de fato, encantar, tá? Aqui pode incluir nesse deck o protótipo, né? Pode incluir nesse deck, se for físico principalmente, né? Pode incluir uma amostra do produto, se já tiver. Claro, vai incluir, de repente, a apresentação, o PowerPoint, enfim. Pode incluir, obviamente, um cartão de visita. Enfim, o deck é esse conjunto, esse combo que você leva para a apresentação. E a primeira coisa que a gente vai ter que lidar, antes de tudo, é saber para quem que eu estou falando, tá? E quando eu falo entender quem é a nossa audiência, eu vou ter um pitch deck específico quando eu for falar com o investidor, eu vou ter um pitch deck específico quando eu for vender a minha solução para um potencial cliente, eu vou ter um pitch deck quando eu for mostrar para um potencial sócio, por exemplo. Por quê? Porque de acordo com isso, eu vou aprofundar um pouquinho mais no bastidor, ou eu vou aprofundar um pouquinho mais na minha solução. Né? Então, se for um pitch extremamente comercial, eu vou focar onde importa. Eu não vou falar quem são meus concorrentes, por exemplo. Eu tenho que falar do meu produto e ponto. Agora, se eu estou falando para um investidor, eu preciso falar de potencial de mercado, quem são os principais concorrentes, como que eu espero superar esses concorrentes, os diferenciais que eu tenho, enfim. Tudo isso vai de acordo com a nossa audiência. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um beabá muito bem feito, tá? Que ele não tem segredo, mas se ele for bem feito, fica perfeito a sua apresentação, clara, sucinta e não vai gerar dúvida nenhuma na banca de avaliação de vocês, tá bom? Então, no caso do concurso Inova, como que a gente está lidando aqui, né? É um concurso de inovação e empreendedorismo, né? Existem critérios claros
e já divulgados, ou seja, se vocês abrirem o edital, vocês vão ver, né, quais são esses critérios, o que está levando em consideração. Então, você tem que adequar a apresentação de vocês para isso, tá? Por quê? Porque os jurados ali, eles vão ter um roteiro de avaliação que não vai ser só a minha ideia legal. Existem critérios. Se vocês conhecerem esses critérios, façam com que vocês não esqueçam de falar alguma coisa que é importante que eles vão ter que avaliar. E, obviamente, para ir para qualquer coisa, né, foca em resultado, né, impacto e potencial. Né? Então, todas as soluções que a gente tem que são inovadoras, a gente precisa mostrar o resultado que ela pode gerar, né? Resultado aqui são bem números, tá? Impacto também, né? Onde eu estou impactando, o setor que eu estou impactando, se você conseguir trazer números, ainda mais importante, e o potencial de transformação que aquela ideia tem, tá? Então, os critérios do Inova, para quem não leu o edital, ainda estou trazendo aqui, né? Então, a relevância do problema tratado e a abrangência do benefício que você está gerando com a sua solução, viabilidade econômica operacional da solução, capacidade do time para concretizar a ideia em um negócio, potencial de inovação da solução, eficiência do protótipo criado, viabilidade do plano de execução, vantagem competitiva, percepção de valor identificado pelo potencial cliente, resultados alcançados na validação e qualidade da apresentação. Então, percebe que o pitch aqui, ele já é um critério, tá? Tudo isso vai se resumir em quê? Inovação, se o projeto apresenta uma ideia inovadora e original. Impacto, se o projeto tem potencial para impactar positivamente o setor que ele está inserido. A equipe, se o time demonstrou capacidade de executar o projeto, né? O pitch, se a apresentação foi clara, estruturada e criativa, tá? E a viabilidade, né? Se tem uma apresentação, se apresenta, né, um modelo de negócios claro e viável. Ou seja, se vocês atenderem bem a esses critérios e a essas palavrinhas-chave, vai ser sucesso, tá? Vamos lá, então, para o nosso pitch deck. Primeira página, capa do pitch deck, tá? Começa, se vocês tiverem, começa com a logo, vai escrever uma frase curta do que é a ideia, né? O projeto ou a startup faz. Não é imprescindível, mas seria legal demais se vocês tiverem identidade visual, paleta de cores definidas, para não ficar slides coloridaços, né? A gente ainda não está no carnaval, então é legal ter um padrão, né, para mostrar profissionalismo. E claro, né, se você for apresentar o pitch falado, você vai usar menos palavras. Quando você está no mercado e vai ter que enviar esse material para alguém, como você não vai estar ali falando, né, explicando, é legal que você insira mais textos ali para ele ficar explicativo. Mas então, primeira página, primeira slide, primeira folha, né, de apresentação, logo e a solução embaixo, né? A solução é essa frase curta que mostra o que o negócio faz. Importante aqui, pessoal, muitas vezes o nome do projeto, o nome da ideia, o nome da solução, é importante que ele faça sentido com a solução. Não é necessariamente, nem aqui é um critério, tá? Mas muitas vezes, quando o nome está um pouco desconectado do setor, da área e tudo mais, gera uma curiosidade na pessoa que ela vai ficar pensando naquilo, sabe? Tipo, meu Deus, o que tem a ver o nome com isso aqui? Então, pensem em como que vocês podem superar essa barreira, caso seja o negócio de vocês, tá? Segundo slides, né, que a gente já começa direto a falar da nossa ideia. Primeiro, direto problema, tá? O problema é essa breve descrição do que vocês querem resolver. E aqui, gente, traz dados, tá? É sempre importante vocês demonstrarem numericamente o que vocês estão trabalhando. E, obviamente, que esse numericamente vem com fontes, né? Sempre. Nada... 2 a cada 3 pessoas gostam de comer banana. Cita a fonte. Nada de vozes do além aqui, pelo amor de Deus, beleza? Então, descreve o impacto gerado na vida das pessoas e como elas se sentem. Ou seja, aqui eu trouxe até alguns exemplos, né? 55,5% dos alunos desistem antes de completar o ensino superior.
Gabriel, você citou um dado, coloca a fonte, tá? Por que a gente coloca a fonte? Porque a gente não está se responsabilizando por aquilo. É claro que a gente quer um dado confiável, uma fonte confiável, mas a gente traz esse estudo de mercado, mostra que a gente sabe o que a gente está falando. Ou, né, o brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. Então, a gente está trazendo um problema de produtividade, tá? Então, se eu vou falar que o meu problema é baixa produtividade no setor industrial, tal, mostra a fonte, fala o problema, mostra como isso é relevante. Porque quando eu começo a olhar isso aqui, se eu sou banco, eu já falo assim, caraca, que problema gigante. Se esse problema é gigante, eu já começo a fazer associações de que eu posso gerar um impacto muito grande, eu posso ganhar muito dinheiro com isso. Por quê? Porque se o problema é grande o suficiente, eu tenho um desperdício muito grande, eu tenho uma perda muito grande. Então, eu estou querendo resolver, tá? Terceiro slide, né? Então, capa, problema, vai para a solução. Uma frase bem objetiva do que a sua solução faz de forma sucinta e clara. E aí aqui você pode incrementar algumas coisas, né? Mostra como funciona a jornada do cliente na sua solução, o que você está oferecendo, como que você torna a vida do cliente melhor. Se você tiver possibilidade, então, por exemplo, fiz o protótipo, testei, né? Já tenho algumas métricas, coloca essas métricas, tá? E aqui pode ser economia, taxa de sucesso, aumento de vendas, diminuição de desperdício, babá. É o resultado que a sua solução traz, tá? Então você coloca uma jornadinha, né? Ferramentas, produtos, a proposta de valor e os resultados que isso gera, tá? Depois disso, você vai para diferenciais, né? Então, assim, o que minha solução tem de diferente em relação ao que já existe no mercado? Então, você pode colocar os diferenciais, vocês não têm necessidade de inicial, né, de falar dos concorrentes, mas obviamente que aqui vai estar implícito. E aqui no diferencial, gente, é importante que ele seja real, né? Ou o mais próximo possível da realidade. Porque é muito difícil quando a gente fala assim, o meu diferencial vai ser o atendimento. Se você conversar com 10 empresários, os 10 vão falar que o atendimento deles é bom, sabe? Então, não é um diferencial real. Traz, nem que seja um diferencial só, onde a sua solução está atuando. E esse diferencial pode ser um nicho, pode ser uma economia muito específica, pode ser um pedacinho do processo que realmente você traz uma economia gigantesca, que você resolve. Vocês não precisam salvar o mundo, mas você precisa trazer diferencial em relação ao que já existe. Se for o caso, você pode falar do estágio que a solução tá? Ou seja, se ela está ainda no estágio inicial, se ela já tem protótipo e tudo mais, e se há propriedade intelectual. Isso é legal também, tá? Se houver, tá? Cases de sucesso. Aqui, se vocês conseguiram chegar num ponto de prototipar, num ponto de entregar uma solução primeira, né, uma primeira solução para o mercado, conta como foi esse experimento, sabe? Mostra como esse primeiro cliente está sendo atendido, que resultado ele já está tendo, como que a sua solução está performando dentro dele, tá? Quinto slide, sexto slide, por aí, modelo de negócio. Aqui você vai falar das principais informações da startup, do seu projeto. Então, você vai fazer algumas classificações bem tranquilinhas, tá? E vocês não precisam colocar todas, mas aqui é legal de pensar nesse momento, tá? Então, primeiro, a classificação dela, se ela é uma B2C, ou seja, vende direto para o consumidor final. Se ela é B2B, se ela vende para outras empresas, né? Se ela é B2B2C, ou seja, ela vende para uma empresa que vende para um cliente final, né? Então, ou seja, eu tenho dois públicos aqui que eu preciso atender, ou se ela é B2G, né? E se eu vendo direto para o governo. Gabriel, tem outras formas aqui? Tem. Aí você tem que adequar, né, a sua startup de acordo com a sua startup, seu projeto, de acordo com o que ele é, né? Mas classificar ela. Olha, meu negócio é um negócio B2B. Se vocês tiverem mais de um produto, acredito que talvez aqui não seja o caso, coloca, se não elimina essa informação. É importante vocês colocarem o ticket médio, ou seja, qual que é o valor médio de compra do cliente, tá? O quanto custa isso em média para o cliente, né?
Formas de cobrança, isso é legal também, ou seja, se tem uma assinatura, se é uma cobrança única, se é implantação, se é venda direta, né, venda de produto, então coloca, tá? Se houver recorrência, né, qual que é o percentual mensal dessa recorrência e o total de potenciais clientes que vocês têm. Aí vocês vão falar assim, Gabriel, mas meu negócio está muito inicial ainda. O que eu faço? Coloco aqui as informações de planejamento, tá? Então, meu negócio é um negócio B2B, ok, isso não é tranquilo, isso aqui é tranquilo. O ticket médio que a gente está esperando cobrar no mercado é de R$300. Isso vai ser uma cobrança única ou não, isso vai ser uma assinatura. A gente espera que do nosso faturamento, mais ou menos tantos por cento seja com recorrência, e a gente espera em um ano atingir 50 clientes. Coloca o que é planejado, tá? Obviamente, vocês só vão colocar que esse é um plano, né? Não é o realizado, tá bom? Se houver, tá? Falar sobre o projeto, o ano que começou, se já vendeu, quantos usuários tem ativo. Aqui é a hora de ganhar os avaliadores, tá? Vocês podem usar gráficos para demonstrar esse crescimento, né? É muito legal porque a pessoa vê que está num estágio que está amadurecendo, que está evoluindo, isso é bem bacana. Mas, obviamente, que aqui você vai colocar alguma coisa interessante para você, né? Então, por exemplo, se, no meu caso, eu tenho um crescente de clientes mês a mês, ano a ano e tudo mais, eu vou colocar essa crescente. Se eu estou aumentando o meu faturamento, eu vou colocar meu faturamento. E aí eu posso colocar, né, os principais dados e resultados que me favorecem, tá bom? Aqui é legal pensar em mercado, tá? Estimar o tamanho do mercado, tá? Utilizando pesquisas e ferramentas. Então, a gente tem uma ferramenta que ela é um pouquinho complexa no início, mas depois ela fica mais fácil, que é a TAM Samsung. TAM é o tamanho do mercado total disponível, ou seja, a minha solução é específica, é uma solução de educação. Eu vou falar o tamanho do mercado de educação no Brasil. O mercado de educação no Brasil movimenta 6 bilhões de reais, por exemplo. O mercado útil disponível, eu vou falar, não, mas o meu é voltado para ensino formal, né? Então aqui eu vou excluir cursos livres, cursos online, bababá, babá. É voltado para o mercado formal, é o mercado útil disponível e o mercado útil acessível, né? É o quanto de fato eu consigo acessar, que eu tenho capacidade de conquistar num determinado período, 2, 3 anos. Em geral, tá? A gente coloca esse mercado útil acessível no máximo 1,5% do tamanho do mercado útil disponível, tá? Por quê? Porque é muito difícil você ganhar market share, você ganhar mercado. Nossa, eu vou atender todos os clientes que existem. Não. O mercado é muito competitivo para tudo, então eu coloco exatamente um percentual bem baixo que eu posso acessar. Se eu colocar mais que isso, vai dar a sensação de que eles estão viajando na maionese. Não é essa a ideia. O negócio aqui é ser realista, tá? E aí, obviamente, né, vocês podem usar pesquisa de entidades e associações, ou, por exemplo, o meu mercado é uma solução voltada para pequenos negócios. Eu vou pegar pesquisas do Sebrae, falar quantas microempresas existem. Se uma solução, mesmo que seja para pequenos negócios, é uma solução voltada para empresas que possuem, sei lá, 10 funcionários ou mais, eu vou fazer um recorte, né? O tamanho total do mercado é a quantidade de negócios que são enquadrados como micro e pequenos, né? Vai dar lá 21, 22 milhões de negócios. O mercado útil disponível, eu vou colocar, né, a quantidade desses 21, quantos que tem mais de 10 funcionários, né? Aí eu vou colocar lá, vai dar em torno, sei lá, de 1 milhão. Desse 1 milhão, quantos que eu consigo de fato acessar? Se eu conseguir, por exemplo, 0,1%, são 1.000 clientes. É muito cliente, gente. Então, aqui a importância da gente ser super realista. Então, a gente pode usar pesquisas de entidades e associações, artigos e tudo mais, tá bom? O principal aqui é mostrar que você entende do mercado e conhece o mercado que você quer entrar. Depois a gente vem para a parte de time, equipe, né? Então, aqui eu preciso demonstrar
que a nossa equipe tem capacidade de executar o projeto. Então, aqui eu vou colocar minhas experiências, vou colocar as nossas skills, vou mostrar que eu tenho gente que desenvolve, que eu tenho gente de vendas, que eu tenho gente de gestão. Eu vou mostrar aqui que a gente é capaz de executar a nossa ideia, o nosso projeto, tá? Então, aqui é aquele momento em que você vai se olhar no espelho e vai, de fato, olhar suas principais qualidades e vai colocar aqui, tá? Se houver, é legal vocês colocarem um roadmap, né? O que é um roadmap? É os principais marcos e objetivos e atividades que vocês têm nos próximos 12 meses, por exemplo. Ou seja, eu fiz o meu protótipo, hoje tenho um protótipo para entregar. Daqui 2 meses eu espero ter o meu primeiro cliente pagante, né? Daqui 5 meses eu espero fazer uma implementação de tal funcionalidade. Daqui 6, 7 meses eu pretendo entrar no mercado tal. Então a gente coloca esses objetivos, mostra que a gente tem gestão, mostra que a gente tem planos, mostra que a gente tem ambição de fazer aquele negócio crescer, tá? E, obviamente, por fim, você vai deixar os seus principais contatos, né? Vai colocar uma mensagem legalzinha de agradecimento, obrigado, entre em contato. Dá para vocês fazerem uma chamada, tá? Então vem mudar o setor da educação com a gente, papapá. Aqui é a hora de vocês chamarem para ação, tá? E fecha, tá? Esse é o deck, é um beabá extremamente bem feito, tá? Aqui eu falei especificamente para esse concurso, para esse objetivo, pensando nesses critérios. Se a gente vai buscar investimento, a gente acrescenta algumas coisas a mais, tá? Então, igual eu falei antes, se eu estou buscando investimento, eu preciso mostrar para esses investidores que eu entendo do meu negócio, que eu sei que eu vou fazer com o dinheiro deles. Então, por exemplo, eu vou detalhar quem são meus concorrentes, os pontos fortes que eu tenho em relação a eles. Eu vou colocar o quanto que eu estou buscando de investimento, né? O que eu estou esperando de investimento. Então eu busco 500 mil reais. Desses 500 mil, eu vou gastar 300 mil para desenvolver melhor o produto, 200 mil em marketing, ou 100 mil em marketing, 100 mil para crescer a parte administrativa. Eu preciso mostrar, né, o que eu vou fazer com esse dinheiro. Vou trazer mais indicadores, né? Então eu tenho que mostrar o quanto que eu tenho de receita, o quanto que eu estou faturando, o quanto que é recorrente. Eu vou trazer mais indicadores que mostrem que o meu negócio é um bom negócio. Não trouxe aqui isso por causa que a gente está focado aqui, voltado para o concurso Inova. Mas quando eu estou trabalhando num pitch para investidores, eu preciso ser muito realista, mas muito mais realista, tá? Não adianta eu querer aumentar números, não vai rolar, porque o investidor ele é muito crítico, né? Ele tem muito conhecimento de mercado. E eu preciso mostrar clareza de como eu vou usar a grana dele, mostrar que a grana que eu estou pedindo é o suficiente para aquilo que eu estou querendo propor, né? Então, é realmente quase que um resumo do meu plano de negócio, tá? Vou mostrar para vocês uma estrutura de pitch deck de uma startup que eu atendi lá no Parque Tecnológico Itaipu, para vocês entenderem como que a gente pode fazer de uma forma criativa, né? Mas demonstrar o resultado e o impacto que a gente já está gerando. A HiPet é uma startup que foi criada por 2 jovens, tá, universitários, que já eram, né, que já eram protetores, né, de animais, gostavam da causa. E lá em 2019, 2018, eles pensaram, será que a gente consegue criar alguma coisa para ajudar, né, esse setor, né, esse ramo, essa causa? Foi aí que eles criaram a HiPet. Basicamente, eles contam já de cara um storytelling, né? Então eles colocam com um final feliz, começou com uma curtida e já demonstram, né, que a vira-lata Loli foi abandonada nas ruas de Osasco, acabou sendo atropelada, perdendo uma perna e correndo sérios riscos de vidas. E aí ele mostra a importância, né, que após ela ser resgatada, ela poderia ter passado a vida toda em um abrigo se não fosse o match no aplicativo de adoção da HiPet, né? Ou seja, eles já mostram na primeira página que a HiPet é um aplicativo de adoção, tá? Então, aqui eles mostram, né, visualmente que a HiPet conecta o Gustavo, que buscava um cachorro, com o Teodoro, que foi abandonado com apenas 4 meses e estava em busca de um novo lar. Então, a HiPet, que foi lançada em 2018, funciona como um Tinder de adoção de cachorros. Percebe que eles explicam de forma muito clara o que eles são.
Então, quando a gente fala que a HiPet é um Tinder de adoção, a gente já entende que existe esse match entre uma pessoa disponível para adotar, uma pessoa que quer adotar com um pet disponível para adoção, tá? Então, a missão já coloca aqui, que é atuar como facilitador no processo de adoção. A solução aqui, gente, está muito clara, tá? Vocês percebem que no primeiro, ele usa de storytelling para falar do problema, tá? Que é cães, pets abandonados na rua. O segundo já é a solução, tá? Aqui eles trazem aqueles números. Olha só que legal quando a gente mostra isso. Então, adoção de pets em números. 6 cachorros por minuto acabam em abrigos no mundo. Olha isso. Quando você fala, caramba, então a cada 10 segundos tem um cachorro que vai para abrigo. É muito cachorro, né? Coloca o impacto da adoção, né? 1,6 milhões de cachorros são adotados todos os anos. 1 em cada 10 cachorros são devolvidos aos abrigos em até 6 meses após a adoção. E aqui eles trazem o contexto da pandemia, que 50% foi o aumento da procura por adoção de cães e gatos, e 61% foi o crescimento do abandono entre junho e março de 2021, entre junho 2020 e março de 2021. Então, olha como você mostra o impacto desse problema, tá? Aí você olha para isso e fala assim, meu Deus, isso aqui é muito sério. Não é só uma coisinha que eu vou fazer voluntária. É um impacto gigante, porque a gente está falando, inclusive, de saúde pública, né? De bem-estar social. Então, ele já demonstra aqui o tamanho desse problema. Aí ele entra nesse problema para mostrar como que é o dia a dia de quem tenta resolver. Então, mostra que as pessoas não encontram ferramentas que centralizem pets para adoção, ou seja, geralmente a gente conhece uma ou outra ONG, ou um ou outro protetor, né? E a gente acaba fazendo a adoção, porque a gente conhece, é muito mais pelos conhecidos. A eficiência das ONGs e protetores de encontrar pessoas disponíveis para adotar e a gestão desses animais, porque é muito animal, né? Não sei se alguém aqui já foi numa ONG. Em geral, essas ONGs ficam próximo de zonas rurais, porque precisa de espaço, e tem lá 80, 100 cachorros disponíveis para adoção. Uma loucura. E aí eles mostram a proposta de valor deles, né? Então, o aplicativo de adoção que você consegue fazer filtros, né, e chat direto entre protetores e adotantes, o processo responsável com o acompanhamento próximo dos pets antes, durante e depois da adoção, e um forte senso de comunidade, tá? Essa apresentação aqui, eles fizeram para investidores, tá? Então, por que eles citam isso aqui? Porque lá na frente, eles vão falar do impacto deles e eu já vou trazer isso para vocês. Opa! Então, vamos lá. Primeiro ele fala, aqui ele demonstra como a solução funciona. Então, é muito legal para quem tem um protótipo, para quem usou ali, de repente, um Figma, alguma coisa assim, mostrar como funciona. Se for físico, melhor ainda, né? Mostra na hora ali o que está acontecendo, como que aquele negócio resolve. Então, mostra como que é para o protetor, né, que usa muito o aplicativo, e depois mostra para o adotante como que ele faz a adoção. Tá? Então, isso aqui é bem legal, traz as características da solução. Aí eles demonstram o impacto que eles já têm no Brasil, né? Então, mais de 2.000 adoções, mais de 33 mil usuários únicos no app. Por que isso aqui é importante? Como eles estão apresentando para investidores, eles precisam mostrar que eles têm uma base de dados significativa, que eles conseguem atrair usuários ali para dentro. 500% de crescimento de tráfego durante a pandemia, 15 minutos é o tempo médio de engajamento dentro do app, a mesma situação aqui dos usuários, ou seja, eles precisam mostrar que aquele app não é um app zumbi, né, que a pessoa baixa e nunca usa, e mais de 400 mil seguidores no Instagram, né. Aqui, por que eles trazem essa métrica? Porque eles demonstram a possibilidade de visibilidade das marcas associadas, né. Aqui eles mostram como eles ganharam dinheiro, ou ganham dinheiro, né? Então, até 2021, vendiam produtos, propaganda, né? Direto ali nas redes sociais. A partir de 2023, criaram o Pet Destaque, para os protetores destacar o pet, fazendo com que os pets sejam adotados mais rápidos. A carteirinha pet, né? Que é uma mensalidade, ou seja, que você viu que eles estão falando de receita recorrente, né? E a comunidade HiPet, que é essa comunidade que
eles criaram dentro do aplicativo que faz com que sirva de mídia para grandes empresas. Ou seja, eles demonstraram o problema, o impacto desse problema, a solução, como eles impactam, né, como que eles resolvem o problema, e a partir daqui eles demonstram também como eles ganham dinheiro com isso. Simplesão, aqui eles nem colocaram, né, quem são eles e tudo mais, mas percebe que tem um roteiro padrão de eu explicar muito bem o problema, o impacto que esse problema tem, a solução que eu estou propondo, como que ela se conecta com esse problema, e os impactos que essa minha solução traz, tá? Aqui um ponto importante, né? Eu já vou falar sobre isso, sobre o storytelling, porque a gente tem, na HiPet especificamente, pet vende muito bem, né? A gente adora ver animalzinho, gatinho, cachorro nas redes sociais. Então, eles usam e abusam bastante, né, de cachorros, de história, desse processo o tempo todo. Por quê? Porque tá no DNA do negócio. Não é forçado, né? Mas eles demonstram todos os cachorros que já foram adotados, todos não, né? Porque eles fizeram mais de 2.000 adoções, mas alguns cachorros que já foram adotados pela HiPet ao longo do processo, tá? Então, isso é bem legal você usar e contar essas histórias. Então, um roteirinho aqui para vocês que é zero erro, tá, gente? Então, primeiro, coloca a capinha, colocou a capa, fechou para você ter essa identidade. Blocos aí, problema, né? O que vocês precisam apresentar? O que dói e quem sofre com isso, tá? Dica prática aqui, mostrar empatia e dados simples, vocês não precisam deixar um negócio complexo. A solução, que é como a sua ideia resolve o problema. Se vocês conseguirem, tragam o antes e o depois, tá? Isso é bem legal. Que é esses dados, né? Ou seja, a empresa que pilotou comigo a minha solução teve uma economia de 10% na compra de determinado insumo. É muito importante vocês trazerem isso. Por quê? Porque mostra valor, tá? Os diferenciais, o que torna a sua ideia, a sua solução, a sua ideia, o seu projeto único, tá? Mercado, quem que é o teu cliente e tal, o tamanho dessa oportunidade, né? Então, use dados, igual eu coloquei o tamanho, Tan Samsung, dados de artigos, dados de associações e tudo mais. Coloque cases de sucesso, se tiver, para explicar quem que é esse seu cliente. O modelo de negócio, como você gera valor e receita. Principal aqui é mostrar que se sustenta, tá? Que para em pé a ideia. Obviamente, coloca o time, quem que tá por trás da ideia, habilidades, como se complementam, propósito, se está alinhado, e a chamada para ação, o que você quer da banca ou do investidor. Termine com uma pergunta que chama e que é inspiradora. Tá? Então, fizer esse roteiro aqui, vocês estão dentro de todos aqueles critérios do Inova, mas mais que isso, vocês vão ter uma apresentação com início, meio e fim. Cravadinha, sem estresse, bem tranquilinho. E aqui, gente, na apresentação, o básico bem feito é sucesso, tá? Dicas práticas daí de comunicação, tá? Primeiro, organize seu pitch de uma forma lógica, tá? Coloque como se você estivesse contando uma história, tá? De como a sua solução funciona, tá? Então, aquele roteirinho, né? Problema, solução, diferenciais, mercado, modelo de negócio, time, tal, não tem erro, tá? Você vai conseguir criar essa narrativa de uma forma que fique legal. Cuidado com aquele vai e volta, tá? Então, nossa solução é assim, assado, porque isso e aquilo. Daí vocês voltam para a solução, daí volta para o problema. Cuida com isso, tá? Deixa ele bem estruturadinho, bem tranquilinho. Seja claro e direto, tá? Evitar jargões, rodeios. Aqui não é hora de enrolar, tá? É momento de demonstrar que vocês sabem o que vocês estão fazendo, tá? E o principal, a banca precisa entender, tá? Se for o caso de vocês, de que o produto de vocês é muito técnico, é muito específico, é muito complexo, pensem em como você pode explicar a sua solução como se fosse para uma criança de 5 anos, tá? Eu nunca esqueço uma vez que eu fui banca de um projeto que eram os 3 empreendedores, eram 3 doutores de uma faculdade pública aqui do Paraná, e eles era um negócio era muito técnico. Imagina, era um edital que eu lembro da Sanepar, e eles tinham uma solução lá para limpeza de lagos, né?
E aí eles falavam vários termos técnicos e tal. Eu falei, gente, eu não estou entendendo absolutamente nada do que vocês estão falando. Explica para mim como se eu fosse uma criança de 5 anos. Aí eles falaram, Gabriel, nossa solução, pensa numa esponja. Essa esponja vai ser colocada lá no lago e essa esponja ela vai fazer o movimento e vai atrair todas as sujeirinhas que tem nesse lago para fazer o processo de limpeza desse lago e tal. Então você precisa explicar como se fosse para uma criança de 5 anos, tá? Porque se você deixar muito técnico, ninguém entende nada. Criar uma conexão, tá? Então seja gentil, quebra o gelo, dá aquele sorrisão, mostre que você está atento. A banca vai fazer perguntas, né? Vai tirar dúvidas, então responda sem enrolar. Se tiver dados com convicção, com segurança, tá? Não precisa fazer rodeio. Seja bem objetivo, tanto na apresentação quanto nas respostas. E ouça a banca, tá, gente? Ouça. Não ouve bem a pergunta para vocês responderem a pergunta, sabe? Não precisa dar rodeio. Isso é bem ruim, assim, quando parece que a gente está enrolando, parece que a gente não entendeu, para a gente não compreendeu o que está sendo pedido. Postura e linguagem corporal, tá? Então, vá bem apresentável, demonstrando que você sabe o que quer. Vai seguro, tá? Demonstra entusiasmo, empolgação, aquele brilho no olho de que a solução de vocês vale a pena. E aqui, gente, isso só vai acontecer se vocês treinarem, tá? Gente, pitch, apresentação, falar em público é treino, tá? É treino. Nada me tira da cabeça que é treino. A gente não precisa treinar a ponto de ficar mecânico e chato, mas a gente precisa treinar a ponto da gente saber exatamente o que a gente vai falar. Se fugir um pouquinho, a gente consegue contornar sem a pessoa perceber. A gente precisa estar seguro, a gente precisa saber decorado, de trás para frente o roteiro, tá? Eu não preciso decorar palavra a palavra, mas eu preciso saber o roteiro e o que eu quero entregar com esse roteiro. E slides devem complementar, gente, não distrair, tá? O slide ele é um caminho para você saber, agora eu estou falando da solução, agora eu estou falando do problema, agora eu estou falando do meu diferencial, agora eu estou falando do mercado. Mas ele não é para nem ser lido, tá? E nem para te distrair. Ou seja, se você deixou alguma coisa passar, deixa passar, tá bom? Sempre importante, as pessoas que estão ouvindo você, elas não sabem o que você treinou. Elas não sabem o seu roteiro decorado. Então, se você esqueceu alguma coisa, não tem problema, né? Obviamente, se não for essencial, mas um detalhezinho que você esqueceu, não é isso que vai comprometer, tá? Então, pensa que o slide ele é um socorrinho muito rápido. Né? Opa, tô aqui, tem um ponto importante, deixa, né? Como vocês vão apresentar para uma banca, deixa tópicos, né? Aqui a minha apresentação ela tem mais texto porque vocês vão receber, né? Até para vocês poderem usar como guia depois, mas deixe mais tópicos, tá? Para vocês poderem falar com mais tranquilidade, desenrolar ali na hora. E esteja pronto para as perguntas e dúvidas. Aqui minha dica fala o seu pitch, a sua apresentação para alguém, seja para o seu time, isso é legal, mas também para desconhecidos. Desconhecidos que eu digo, pessoas que não conhecem a ideia, né? Por quê? Porque elas vão fazer perguntas que muitas vezes a banca também vai fazer, né? Então, igual eu falei, se vocês apresentarem uma ideia para mim do nada, eu vou fazer perguntas que muitas vezes são muito bobas, muito óbvias as respostas. Mas eu vou fazer porque eu preciso entender o que vocês vão fazer. Eu preciso entender o que vocês querem entregar. Então, é importante vocês terem na ponta da língua essas possíveis respostas, tá? Então, aqui, ó, confiança, treino, e aí, né, mais a solução, mais o impacto. Aqui é sucesso desse processo. Como que eu posso impactar ainda mais na minha apresentação? Fazer um storytelling. Então, storytelling é contar uma história, tá? Nada mais que isso. É a capacidade aí de você contar uma história e mostrar por meio da história que a sua solução é interessante, tá? Então, nos pitches, a gente usa isso para exemplificar o impacto que a gente gera na vida do nosso usuário ou cliente, tá? E aqui uma estrutura mega simples de uma boa história, tá? Você tem o personagem, que é o seu usuário, o seu cliente, o conflito, que é o problema que ele tem no dia a dia, a solução que você está trazendo para ele e a transformação
que essa solução gera no dia a dia dele. Então, aqui, um roteirinho bem simples. Conheci a Ana, uma estudante que quase desistiu da faculdade porque não conseguia equilibrar o trabalho e o estudo. Ou seja, eu coloquei o personagem em um conflito, dificuldade de equilibrar o trabalho. Foi daí que surgiu a nossa solução, que faz isso, tá? Simplesinho, galera. É legal vocês vocês começarem usar do storytelling, principalmente para mostrar o problema, quando é difícil de explicar esse problema. Mas um ponto importante aqui lá no final, vocês lembrem do personagem, tá? Então, quando vocês forem fazer a chamada para ação, que é aquele último slide, vocês podem falar, faça assim como a Ana e compre a nossa solução, vão impactar e fazer com que mais pessoas também tenham a transformação que a Ana teve. É legal vocês fecharem o storytelling, ele funciona muito bem para dar liga, sabe, na nossa estrutura de pitch, tá? Mas, de novo, muito treino, tá, gente? Muito treino. E lembrete, né? Aqui a história, ela é auxiliar, tá? Eu não posso, se eu tiver 5 minutos de pitch, eu não posso gastar 3 contando a história da Ana, tá? Eu tenho que só conectar rapidinho 15, 20 segundos para explicar, e aí depois mais 10, 15 segundos eu fecho lá na frente. O resto é a parte técnica do nosso pitch mesmo, tá? Igual eu falei, o storytelling, ele é um auxiliar para a gente contar, para a gente narrar a nossa solução e a forma como ela impacta. Ferramentas que a gente usa para estruturar esse pitch, tá? Para apresentação, Canva funciona super bem, acho que aqui todo mundo lida super bem, PowerPoint e Google Slides. Sem estresse, ferramentas de apresentação, que vocês podem ter, inclusive, templates prontos e tal, facilita pra caramba, sem estresse. Para roteiro, aqui eu gosto de usar Miro, tá? Principalmente para eu conseguir fazer conexões, né? Então, esse slide eu vou conectar com esse, então dá para eu já criar um esquema de roteiro. Dá para você estruturar no Notion, tem inclusive alguns templates também que você consegue usar, gratuito para fazer isso. O Miro também tem alguns templates de jornada de usuário, histórias de usuário que você pode usar, e ChatGPT, tá? O chat, eu gosto de usar muito para a gente sair do zero, tá? Meu Deus, eu preciso criar um roteiro, chat, me ajuda a criar um roteiro para minha solução que é assim, assim, assado. Dá um bom prompt para ele ajudar você nisso. Mas, por favor, aqui usar com sabedoria limpa, porque ele traz muito frufru, tá? Ele traz ele floreia demais, e esse floreio demais incomoda. Então, limpa, deixa bem redondinho, para não ficar uma coisa que ficou com cara de chat, tá? E aí, para ensaio, gente, o Canva, vocês têm, né, um módulo, o Canva tem um módulo de apresentação, então, se vocês quiserem, eu gosto muito de fazer isso, para cronometrar tempo e tudo mais, e ele gera, né, um vídeo ali em MP4 que você consegue ver, né? Então, você vê, analisa, tal, e você pode ir melhorando. O Zoom faz o mesmo processo, né? O Meet ou o próprio celular, né? Grava no celular para você ver tempo, para você ver o quanto que você está usando de tempo em cada um daqueles blocos. Então, Gabriel, terminei, eu tenho 5 minutos para fazer o pitch. Eu fiz em 5, mas eu não gostei. Analisa esse roteiro. Como que você usou esses 5 minutos? Eu fiquei... Dos 5 minutos, eu usei 40 segundos no problema, 20 segundos na solução. E aí você consegue começar a equilibrar todo esse roteiro de uma forma que ele fique claro, direto e interessante, principalmente, tá? Então, ensaio, gente, não é só sair falando e pronto. É análise, é entender o resultado que ele está gerando, entender se a história está super bem contada, né? Se tem alguma palavra ali, às vezes, que você está se embananando, né, ou um termo específico ali que não está legal, procurar, né, palavras similares que podem substituir ou criar uma outra frase, né, que você consiga se fazer entender daquilo que você quer explicar. Enfim, o pitch aqui, gente, é muito treino, tá? Mas muito treino. Gabriel, quantas vezes eu tenho que ensaiar? Depende de cada um, né? Cada um tem algumas habilidades que às vezes se sobrepõem a isso. Mas pelo menos umas 10, 12 vezes. Gente, 1 horinha, 2 horinhas de treino, vocês vão estar craques naquilo que vocês vão falar, tá?
Vocês vão perceber que depois a segurança de vocês, aquele nervosismo e tudo mais, vai estar muito mais leve. Por quê? Porque vocês treinaram, porque vocês entenderam, porque vocês já sabem os pontos ali que às vezes vocês podem dar uma deslizada. Então, falar, né, principalmente em voz alta, né, gravar é muito legal, porque você percebe todos esses pontos de melhorias que vocês têm para fazer. Treino, gente. Treino, treino, treino o tempo todo, justamente porque isso vai deixar vocês muito tranquilos, tá? Vai deixar vocês muito seguros, muito confiantes para tudo o que vier na semana, de fato, que vocês vão apresentar. Muito obrigado. Deixo aqui minhas redes sociais, caso alguém queira, e posso abrir agora para perguntas. Eu espero que vocês estejam aqui ainda.